Ciro Gomes. Então, o Ciro quer permanecer aqui, a gente vai fazer uma inversão. O pessoal da imprensa aguarda um pouquinho a mais, tá? Então, vamos dar sequência aos nossos trabalhos. Passar a palavra neste momento para o presidente estadual do partido, deputado federal Mário Erige. Bom dia, meus amigos. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, em Montes Claros, cidade, como nosso amigo Pimenta fez referência aqui, a porta do norte de Minas, e a cidade que polariza uma região muito importante e muito necessitada do Estado. Aqui, com o PDT forte, com uma organização boa, nós podemos fazer uma transição para a melhoria dessa região. Essa região, como disse o Ciro no evento anterior, é o desenho também da região de onde ele vem, é do Nordeste do Brasil. Minas tem tudo, tem essa diversidade. Nós estamos hoje aqui em Montes Claros para parabenizar o Carlos Pimenta e todo o diretório, toda a executiva do PDT. Não viemos tomar muito tempo, mas viemos dizer que estamos juntos e vamos fazer um trabalho muito grande, com certeza, para melhorar esse nosso país. Sou muito feliz de estar aqui na presença também do Humberto. Humberto é dessas pessoas que você gosta porque ele é do jeito que é, porque ele é autêntico, é sério, e nós fomos lá. Nós fomos lá na Câmara Colega e tivemos um grande tempo de muita relação afetiva, em relação de disputa, em relação de trabalho, mas sem nunca um ou outro poder dizer do outro que a gente não luta pelas coisas sérias. O Humberto parece muito com o nosso candidato a presidente da República, o nosso amigo Ciro Gomes. O Humberto e o Ciro não deixam de falar a verdade em momento nenhum. E isso é uma das características que o Brasil precisa hoje. Nós precisamos de gente que fale a verdade. Não precisamos de ninguém morto. Nós precisamos de gente que ponha o dedo na ferida. E isso nós estamos trazendo para a política, numa proposta de uma candidatura à presidência da República. O Ciro será o nosso presidente da República, com certeza. Aqui do meu lado esquerdo tem o meu grande companheiro, Carlos Lupe. Carlos Lupe é o presidente nacional do partido. E um cara que não tem descanso. Ele é incansável em percorrer esse país. É um negócio assim, assustador o que esse homem faz, em termos de disposição física, apesar de estar gordinho aqui, mas ele é um cara que anda muito, ele cansa a gente só de contar por onde ele vai. E tem feito para a gente um partido com representação nacional cada dia maior, com a característica cada dia mais nacional, com a característica mais e cada dia preocupado com as pessoas que mais precisam da política. A política é imprescindível, sem a política nós vamos para o caos. E a gente está assistindo o caos da política hoje. Nós temos que consertar isso. E nós trazemos aqui, com certeza, para Montes Claros, para Minas Gerais, para o Brasil, uma proposta de política séria. E, gente, eu não vou tomar o tempo de vocês, mais que isso um pouquinho, porque o meu negócio agora para frente, é criar condições para nós fazermos Ciro presidente do Brasil. Então vamos ouvir o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, por favor. Aluno, som. Em primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Primeiras companheiras e a presidente do ANT municipal, terceiro lugar, a gente não vai lugar nenhum, de jeito que a vida, quanto mais a vida. Companheiros que dirigem, representando aqui nosso presidente Hélio Machado, que está com a gente desde a formação do PDT, um guerreiro, uma pessoa aglutinadora,
que com muito orgulho representa o PDT em toda essa grande Montes Claros. Obrigado pela beneficência e competência, companheiro. Agradecer ao companheiro Carlos Pimenta, deputado exemplar, homem honrado, homem sério, homem de uma trajetória limpa na vida e principalmente coerente. O Carlos Pimenta sempre teve um lado de justiça. O Carlos Pimenta tem um mandato coerente, um mandato honrado e principalmente o Carlos Pimenta tem coragem de estar ao lado daqueles que precisam dele. A tua liderança nesse norte, a começar aqui, o Montes Claros, Pimenta, é uma prova de que o político como é sério, quando tem coerência, quando tem honradez, quando trabalha, é reconhecido pelo povo. E você tem esse recorde de mandato, porque esse povo sabe que você representa eles com dignidade. Muito obrigado por você ter estado aqui. Ao amigo de Longas Jatas, prefeito Humberto Souza, aprendi no Congresso Nacional um pouco que eu tenho de bom com ele lá. Homem firme, duro. Humberto, a gente simpatia, mas ele, pureza, tinha nas suas convicções, mas a fidalguia de um homem que sabia lidar com todos os lados. É muito bom ver você, Humberto, jovem, vigoroso, firme, coerente e representando aquela original política de quem faz a política por paixão, por amor, por lealdade. Muito obrigado por você estar aqui, muito obrigado por você ter nessa belíssima cidade de Montes Claros. Meu irmão Mário, com esse jeito simples dele, você não tem ideia da grandiosidade que esse homem tem no seu coração, na sua conduta, no seu trabalho. Quem olha o Mário por aí, acha até que esse cara aí, tão simples, tão singelo, ele tem a simplicidade que só os grandes homens não conseguem ter. Ele tem a generosidade que só aqueles que têm um coração bondoso conseguem ter. Ele é um apaixonado por Minas Gerais. O Mário não precisa da política para nada. É um homem independente, tem sua vida, tem suas empresas. Ele faz política por paixão, por acreditar, por ter vocação, por querer servir ao seu povo. Ele faz uma coisa que o verdadeiro cristão tem que fazer. Como Cristo deu a ele mais do que ele merece, e retribuiu ao povo, dando a sua participação, a sua contribuição e a sua competência. Muito obrigado por ter autorizado. Eu quero, nessa fala, que eu não quero incomodar vocês muito, até porque eu sou mais significante de todos aqui, só saudar a história dessa Montes Claros. Aqui, e me emociona falar isso, é terra de nascimento. Terra de um ícone da política brasileira e mundial. Terra de um intelectual com sensibilidade popular. Darcy Ribeiro, eu tive a oportunidade, olha como esse Deus, esse Cristo era generoso comigo e é generoso comigo. Ele me fez conviver 25 anos ao lado de Brizola e Darcy Ribeiro. Com Darcy eu aprendi a obstinação que ele tinha no caso das crianças. Darcy foi um dos poucos homens no planeta Terra que largou todo o luxo do sistema capitalista para durante 10 anos viver com rios. Não é passar pelas tribos, não. Darcy foi viver, foi conviver, foi saber a história do Brasil, que quando as caravelas portuguesas aportaram lá no sul da Bahia, na entrada da Bahia de Todos os Santos, o Darcy sabia que os índios já estavam, os verdadeiros donos da terra chamada Brasil. Está aí Montes Claros. Lembrar Darcy é lembrar que só a educação liberta o povo. Darcy tinha essa vocação, essa capacidade de achar, de contribuir, de instruir e de levar a juventude brasileira a acreditar que a política mais séria que pode fazer para o povo é educar a nossa criança. Educar a nossa criança. Educar a nossa criança. É obstinar. A nova geração que está aqui, eu faço um humilde pedido. Leiam Darcy Ribeiro. Leiam o livro Povo Brasileiro. Leiam o que o senhor escreveu. Procure no Google da vida o que foi a obra de Darcy na área de educação no Rio de Janeiro. Entenda a concepção da escola de tempo integral, os chamados visorões. Uma escola em que a criança entrava às 8 horas da manhã, saía às 17 horas. Em que a criança tinha 5 refeições diárias. Em que a criança tinha médico permanente, dentista permanente, oftalmologista permanente. Uma escola bonita, grandiosa, onde o Darcy dizia, não é só o filho do rico que tem que ter escola bonita, o filho do pobre precisa de escola bonita, bem formada, com o professor bem pago, para libertar, porque a ignorância é a pior prisão que o homem pode ter. A ignorância asfixia o ser humano, impede
conhecimento, impede o seu acesso, a sua informação, a sua verdadeira emancipação como ser humano. Está sendo um sonhador. Era um sonhador, era um poeta, era um homem que vivia em Minas Gerais com quem vive a sua própria essência. Terra de Monte Carlos, terra de Garcia, minha saudação a você aí no céu e nos ilumine a ter com você a capacidade de educar o povo brasileiro. E nessa concepção, esse partido, PDT, partido criado por Leonel Brizola, é um partido que tem história. Não somos só, companheiro, os 37 anos que o PDT tem desde o dia 26 de maio da sua fundação. Eu modestamente, era jornaleiro, numa banca de jornal, a convite de Brizola, ajudei, modestamente, pequenininho, como sou até hoje, a criar o PDT. Mas esse partido já tinha 50 anos de história anterior. Porque Getúlio Vargas, primeiro homem público a olhar para o pobre. Antes da teologia para os pobres da Igreja Católica, Getúlio fez em 1932, quando criou a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, quando deu um voto para a mulher, quando criou as empresas nacionais, quando incentivou uma visão do Estado brasileiro. O Brasil precisa ter um Estado forte, porque o Estado serve ao povo, as empresas servem ao lucro. Essa é a diferença fundamental. Nós não somos contra o lucro. Nós achamos que o lucro tem que existir, porque o lucro é que gera a rodagem do capital, a produção. Mas nós precisamos, em primeiro lugar, pensar no ser humano, na vida. Esse é o maior patrimônio que uma nação tem. Seus filhos, seus trabalhadores, suas mulheres, suas crianças. E Getúlio pensou isso há 80 anos atrás. Nós somos acionistas. Nós somos um partido humanista. Nós somos um partido com visão estratégica de que o Estado brasileiro existe para servir o povo. E não existe Estado sem povo. Estado sem povo não forma uma nação. Esse partido que fizeram 80 anos de vida, com a história de Vargas, com a história de João Goulart, com a história da paixão da minha vida, Leonel Brizola, que é um verdadeiro patriota, no sentido mais profundo. O Mário falou, não pode falar mais patriota, que estão criando um partido com esse nome. Falsidade não se realiza, falsidade não se espera. Patriota é sentimento de um povo que ama profundamente a sua nação. E aqui estão os patriotas. Nessa mesa, aí junto com vocês, nós estamos pensando na nação. Nós estamos pensando que não pode ficar aqui com a gente, nas crianças abandonadas, nos idosos desrespeitados, nos famintos, nessa base da sociedade brasileira que se quer ter consciência dos seus direitos. Por isso, a educação é importante para libertar. E nós estamos aqui oferecendo aos companheiros de Minas Gerais, primeiramente os companheiros do partido, para que vocês nos ajudem a expandir, a levar para essa Minas patriota nação do Brasil, essa Minas imensa, grandiosa, cercada das montanhas que a protegem, levar para essa Minas o nome de Silva. Esse cidadão que está aqui, esse paulista por nascimento como eu, mas cearense por vocação, eu sou carioca por vocação, por paixão, é um homem que já serviu e com muita competência ao Brasil. O Ciro já foi prefeito da cidade de Fortaleza, o Ciro já foi governador do estado do Ceará, o Ciro já foi ministro da Fazenda do Itamar Franco, grande brasileiro, o Ciro já foi ministro da integração, que começou a obra da transposição do São Francisco, só com uma base para vocês verem a importância e a competência desse homem. O Ciro é um homem que está a serviço do Brasil. E mais do que isso, o Ciro é um homem que não tem uma mácula na sua vida. É uma vida limpa. E isso é um cartão de visita. No momento atual, um político, quando tem a ficha limpa, é um cartão de visita. Mas não basta. Não basta ter só a ficha limpa. Não basta apenas ser só honesto. Tem que ter competência. Tem que ter coragem. Tem que ter ousadia. Ninguém mais do que esse nosso companheiro Silvio Gomes tem coragem de enfrentar um sistema que corrói a sociedade brasileira, que é o sistema financeiro. Nós temos que ter discutido isso com vocês permanentemente. Não é só fazer a política social que é importante, é importantíssimo ter o Bolsa Família, é importantíssimo e os outros 10, 12 prestações você compra mais uma. Você paga duas e fica com uma pelas taxas de juros. Nós somos a maior taxa de juros do planeta. Quem tem cartão de crédito sabe disso. Quando você vai pagar, você atrasa. Um dia estamos 10%.
brasileiro que conhece com profundidade. Não é eu que conheço superficialmente, dou meus palpites aqui pelo sofrimento da vida. Ele tem doutorado, o senhor tem competência, tem preparo e principalmente tem sensibilidade social. O PDT está muito honrado, com toda sinceridade, em ter esse quadro da geração que sonha com o Brasil, o sonhador dos pés do chão. Olha que palavra bonita, ele falou antes de ontem. Eu sou o que o repórter do Conselho, como você se definiria? Ele falou, eu sou um sonhador, mas com o pé no chão. Não deixa de chorar, mas sabe que para atingir os sonhos tem que caminhar para deixar. Esse é o sonhador com o pé no chão, que se a gente tiver competência, se a gente souber multiplicar, se a gente entender que quando se coloca a política, todos os políticos com bandido, é mais fácil o sistema financeiro manipular aqueles que ele quer. Quem tem grana ganha. Quem tem grana mesmo vai olhar assim, ó. Esse tem dinheiro, chegou aqui, esse me deu um saco de feijão, esse me deu um par de sapato, vamos botar nele. Nós não temos que ganhar, nunca vamos ganhar. Mas nós vamos botar isso aqui para funcionar, como falava o professor Garcia. Quem está te dando 10 é porque quer ganhar 100. Quem quer te dar um saco de feijão é porque quer ficar com a fazenda inteira. A política tem que ser feita com quem tem ideias, com quem tem passado, com quem tem presente e com quem tem a vida limpa para construir o futuro. E esse homem é humildemente a vocês. Escutem, não precisa acreditar na minha palavra. Estou na política, estou desmoralizado. Qualquer um que a gente fala em qualquer lugar já olha para mim, mais um bandido, mais um roubador. Eu sei que é isso. Eu sei que tem. Eu sou bem feio, estou na minha cara e quis falar que eu parto para cima também. Porque quem não tem rabo preso não tem medo de fazer enfrentamento. Ando sozinho, desarmado, e minha arma no meu coração é a fé em Deus que me protege de dia. Todos os dias. Vejam a vida do shopping. Entra nas redes sociais. Leiam sua biografia. Sabe a acusação que tem contra o Ciro? O Ciro fala demais, é um poucudo, xinga demais. Como é que a gente vai chamar um ladrão se não for de ladrão? Como é que a gente vai chamar um bandido se não for bandido? O que é o senhor Michel Temer do que um bandido morto que está destruindo a nação brasileira? É destruindo a nação brasileira. Para finalizar, que eu já estou ocupando muito meu tempo, Vicente já me chamou a atenção. Parem para pensar uma coisa. A última, parem para pensar, por amor de Deus. Esse centro supremo que nos ilumina. Sabe qual foi a última do Michel Temer? Ele assinou o decreto. Pegando uma área que vai do extremo norte do Brasil, do Amapá, lá do extremo norte, lá perto do Oiapoque, até o Pará. Uma área que representa o tamanho do estado do Espírito Santo. Prestem atenção. Essa área que o senhor Michel Temer assinou um decreto liberando para que grupos estrangeiros possam comprá-la, é do tamanho do estado do Espírito Santo. É maior que muitos países da Europa. Ele pegou, fez um decreto. Essa área é rica em ouro, em manganês, em minério, e ele fez um decreto liberando para os estrangeiros comprar, liberando para tirar a riqueza do Brasil. O senhor Michel Temer não pertence a ele essa terra. Essa terra é do povo brasileiro, é do povo indígena. Nós não vamos aceitar isso. E lá, esquerda o que eu estou falando. Esse Deus Supremo, uma vez eu estava subindo a Serra de Petrópolis e eu vi uma frase, o para-choque do caminhão, que eu nunca vou esquecer para terminar assim. Essa frase dizia assim: a verdade é filha do tempo. Olha que profundidade. Para-choque do caminhão. A verdade é filha do tempo. A gente não sabe quanto tempo vem a verdade, mas a gente não sabe se esses caras que mentem e enganam o povo brasileiro sabem que ela vem. Mas nós sabemos que ela vem. E o dia da verdade só depende de vocês. Me ajudem a eleger Ciro Gomes para libertar o Brasil. As palavras do presidente nacional do PDT, Carlos Luque. Olha, a título de registro, o PDT foi fundado em Montes Claros em 1981 por um grupo de trabalhistas, o atual presidente jornalista Hélio Machado, o advogado Antônio Adenilson Rodrigues Veloso
e o atual presidente da MC Trans, o José Wilson Guimarães, que exatamente por este motivo recebeu o apelido carinhoso de Brizolinha. Nós estamos registrando e agradecendo a presença do presidente do PDT de São Francisco, Gelson Lima, o vice-presidente do partido também em São Francisco, Lucílio Sérgio, tesoureiro do PDT em São Francisco, Cizino Lima, e também ao presidente da Cordan, Celso Nunes. Agradecemos a presença das lideranças, vereador de Bocaiúva, Pedro Serol, ex-prefeito de Ubaí, Gerson Pial, presidente do bairro Lázaro Praça, Oswaldo Dias, e representando o deputado Paulo Guedes, a Iara Souto, representando a Polícia Militar, Sargento Pérez e Carlos Watson. Agradecemos também ao ex-prefeito José Vicente Medeiros, vereador da cidade de Coração de Jesus, Juarez Fonseca, e ao vereador também de Coração de Jesus, José Pereira Neto. Dando prosseguimento aos nossos trabalhos, vamos ouvir o excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Montes Claros, Humberto Souto. Eu tenho questão nessa solenidade. O importante é ouvir as palavras do Ciro Gomes. Essa figura ímpar, inteligente, de vida correta, e que milita na política nacional. Mas antes eu quero cumprimentar a mesa, e o faço com muito prazer, cumprimentar a todos em decorrência do tempo. Já se vai, e o Ciro precisa dar uma entrevista, em nome do deputado Carlos Pimenta, que é o patrono do PDT. Eu não vou fazer discurso, vou apenas fazer uma saudação ao Ciro e ao PDT, porque, como você sabe, o PDT fez parte da minha coligação. O deputado Carlos Pimenta nos apoiou, e nós não poderíamos deixar de estar aqui para receber o PDT no dia da sua convenção, o seu presidente, Carlos Grupo, meu colega na Câmara, eterno presidente do PDT, político trabalhista, um grande trabalho nas hostes do Brizola, uma grande tradição na área popular, na área social. Mas eu queria dizer a vocês, apenas em poucas palavras, como é difícil hoje mexer com política. Um país fisiológico, um país destroçado e destruído pela corrupção, e que, infelizmente, o político assume a posição do responsável por toda a corrupção do país. Nós sabemos que não é só o político que é corrupto, o país está todo destruído, todas as entidades, os poderes estão enxovalhados, uns menos, outros mais. Então eu imagino para o Carlos Pimenta e para o próprio Ciro, que está nessa campanha, para o presidente do partido, para o meu amigo Mário Elige, companheiro de velhas lutas na Câmara dos Deputados, que preside o partido no Estado. Eu imagino como é difícil lidar hoje com o processo político. O povo efetivamente não quer mexer com política. Conseguiram destruir a imagem do político. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para um país democrático, porque eu acho que a democracia é o símbolo maior que nós devemos preservar no país. E não há democracia sem política. Nós não temos que acabar com os políticos. Nós não temos que acabar com o Estado. Nós temos que acabar com os bancos políticos. Com aqueles que destroem, ou que contribuem para destruir a democracia no país. Mas estar presente numa solenidade, onde vai se congregar, onde vai homenagear a formação do diretório político que acredita no país e na democracia e que, por essa razão, persiste na sua luta
e com homens que representam o partido de Montes Claros, como Carlos Pimenta, que tem uma vida e um passado elogiável de todos os pontos de vista, como pai, como cidadão, como médico ou como político, nós não poderíamos deixar de estar aqui. E no momento que se traz para apresentar a Montes Claros uma personalidade como Ciro Gomes. Ciro Gomes não é um político propriamente dito, não é um empresário, não é um professor, não é. Ciro Gomes é um homem. Ciro Gomes é um homem do povo, mas ele é um político que transmite o sentimento da universidade, do saber, da competência, da capacidade. Então, e que tem uma vida pública muito extensa, de muitos anos, e que é um homem correto, é um homem digno, é um homem probo. Então nós não poderíamos deixar de estar presentes para dar as boas-vindas de Montes Claros, para abrir as portas de Montes Claros, porque nós precisamos de políticos dessa qualidade. Nós precisamos resgatar a imagem do político. Não do vagabundo, não do bandido, não do desonesto, não do recebedor de propina que escraviza e mata o povo brasileiro, relegado à miséria, a uma educação precária, a uma saúde esfacelada. Não. Mas é um político que tem algo, que tem sentimento de resgate da população dos seus valores. E para buscar o resgate dos valores do país, nós precisamos de homens corretos, de homens sérios. Dizia o presidente do PDT que nós precisamos também de competência. É verdade. Mas eu acho que esse não é o item principal do Brasil. O item principal do Brasil é resgatar a dignidade, é resgatar a honestidade, é resgatar a ética, é resgatar o procedimento. E nós só podemos fazer isso com homens honestos, com homens que mostram na sua história, não por um ato, mas por dezenas, por centenas de atos, a sua honestidade. Eu quero parabenizar o Carlos Pimenta por trazer a Montes Claros o Ciro Gomes, por mostrar ao Ciro Gomes o que é Montes Claros, o que é o seu povo, o que é a sua gente. Aqui, Ciro, é uma cidade com grandes dificuldades. É uma cidade do Nordeste que você conhece bem, com todas as suas dificuldades e os seus problemas, mas que tem um povo hospitaleiro, que tem um povo que sabe receber, que tem um povo que sabe agradar, que tem um povo que gosta de abraçar as pessoas que vêm a Montes Claros e que ajuda conosco a construir a sua história e a construir a sua grandeza. Eu tenho certeza que se você amanhã for presidente da República, haverá de lembrar desse momento e fazer tudo aquilo que for possível para resgatar também um pouco do desenvolvimento, do crescimento e da felicidade do povo de Montes Claros. Eu agradeço a sua presença, os seus companheiros que estão em cima, e foi um prazer de abrir Montes Claros para que você possa efetivamente conquistar o seu povo e levar para a presidência um homem correto, digno e competente. Muito obrigado pela atenção. As palavras do prefeito de Montes Claros, Gilberto Souto. Nós estamos registrando e agradecendo, representando o prefeito Silvanei Batista de Porteirinha, o vereador Agenor Mendes, do PDT. Obrigado pela presença. Vereador de São João da Ponte, Luciano Lima. Vereadora de Olhos d'Água, Elisângela.
Presidente da Câmara de São João da Ponte, Marizão Ferreira da Silva. Vereador da cidade de Jaíba, Osmano Fernandes Pereira. Vereador de Glaucilândia, Adão de Jesus, o Tozinho. Ex-vereador também de Glaucilândia, Capitão Caldeira. Vereador de Coração de Jesus, José Pereira Neto. Vereador de Bocaiúva, Pedro Serol. Vereador da cidade de Coração de Jesus, Juarez Soares. O PDT em Montes Claros está realizando este encontro, agradecendo a presença de todos vocês para a eleição da sua executiva e do seu diretório, que tem chapa única, encabeçada pelo jornalista e atual presidente Hélio Machado, a quem convidamos neste momento para o uso da palavra. Jornalista Hélio Machado. Bom dia mais uma vez, companheiros e companheiras do PDT. Quero saudar especialmente o Ciro Gomes, futuro presidente da República, se Deus quiser, e Deus haverá de querer. Saudar o deputado federal Mário Índia, nosso presidente em Minas Gerais. Saudar o nosso presidente nacional, Carlos Lupe, essa figura emblemática do PDT, que faz história, que ajuda a construir a história do nosso partido em nível nacional. Hoje, para nós, do PDT de Montes Claros, é uma festa, e uma festa democrática em que recebemos figuras de projeção nacional do nosso partido, com relevantes serviços prestados ao nosso Brasil. Tenho certeza, Ciro Gomes, que este, melhor dizendo, é o início da sua caminhada no norte de Minas, em direção ao Palácio do Planalto. Nós precisamos, sim, como disseram meus antecessores, resgatar efetivamente a ética na política. E esse resgate começaremos a fazer, se Deus quiser, em outubro do ano que vem, com a eleição de Ciro Gomes. Temos que sair daqui, dessa convenção, todos de mãos dadas, todos que queremos o melhor para o Brasil, o melhor para Minas Gerais, o melhor para o norte de Minas, cerrando fileiras com Ciro Gomes. Trata-se, como disseram também meus antecessores, mas não custa nada repetir, que é um homem probo, um homem que tem a vida limpa, que tem o passado limpo, um homem que tem serviços prestados ao país, como ministro da Fazenda do Itamar Franco, como ministro da Integração Nacional do ex-presidente Lula. Além disso, foi governador do Ceará, prefeito de Fortaleza. Por aí dá para se ver a extensa folha de serviços que Ciro Gomes tem prestado ao nosso país. E pode, companheiros e companheiras,
Um país em que a corrupção, de tão presente nos espaços de poder, está praticamente institucionalizada. Um país que ostenta o título de dos mais corruptos do mundo. Temos nós todos que votar consciente, que dar a nossa parcela de colaboração para reverter esse quadro caótico. E aproveito, Ciro Gomes, para te pedir desde já, com a certeza, apesar de não ter bola de cristal, de que será o futuro presidente da República. Que veja o norte de Minas com outros olhos. Que veja Montes Claros com outros olhos. Montes Claros que tem sido vista somente pelos candidatos em época de campanha eleitoral. Nossas reivindicações no governo federal não avançam. Estamos lutando seguramente há mais de 10 anos para construir a barragem de Congonhas, que vai solucionar o problema da falta de água em Montes Claros, mas o governo federal não mostra qualquer interesse e vontade política em nos atender. Você, como morador do Nordeste, sabe o quanto é sofrido em função da seca. Nós atravessamos uma das piores secas da nossa história. Nossa cidade passa por racionamento de água. E precisamos sim de alguém em nível federal que impune verdadeiramente a nossa bandeira, que leve essa nossa reivindicação ao governo federal. Acreditamos piamente que você, na condição de presidente da República, vai efetivamente ver o norte de Minas com outros olhos. Para encerrar, discordando um pouco do Ramon, quero entoar a frase: Brasil, da gente, Ciro presidente. Valeu, Ramon. Bom grito, né? Brasil, da gente, Ciro presidente. Olha, nós estamos agradecendo, já registrei a presença, mas agora estou vendo aqui no plenário. Queria que ele se colocasse de pé. Está entre os fundadores do partido aqui em Montes Claros e herda o nome do eterno Leandro Brizola. Brizolinha, José Wilson, por favor. Nossa, muito obrigado. Agora o presidente está aí no secreto. Agradecendo também ao vereador de Coração de Jesus, José Pereira Neto, ex-vereador Gilson Dias, vereador de Leoncinão de Adão de Jesus, o Tozinho, o capitão Caldeira, representante da cidade de Guaraciama, Paulo Alessandro e Lucas, vereador da cidade de Jaíba, Osmano Fernandes Pereira, ex-vereador Toninho da Covan, vice-prefeito de Engenheiro Navarro, Gilson Murta, presidente do PHS, Dimas Pereira, o prefeito de Claro dos Poções, está conosco na mesa, o doutor Norberto, vereador de Olhos d'Água, vereadora de Olhos d'Água, Elisângela, vice-prefeito de Bocaiúva, Zé Mariel, presidente do PDT de São João da Ponte, Aguilar de Carlos Pimenta, presidente da Câmara de São João da Ponte, Marizan Ferreira Silva, que é vereador pelo PDT, e o ex-prefeito de Glaucilândia, Marcelo Durante, também é o Luciano Lima, vereador de São João da Ponte, presidente do PDT Mulher em São João, São João Marucha Gonçalves da Silva, representando o prefeito de São João da Ponte, Delcio Júnior. Então, queria pedir a vocês para a gente ficar todo mundo de pé neste momento, por gentileza, contar com a colaboração de vocês, para a gente soltar um grito muito especial. Presidente do partido, meu amor, você me dá licença, presidente do partido, deu um grito daqui: Brasil,
da gente, Ciro presidente. Vamos lá? Brasil, da gente, Ciro presidente. Brasil, da gente, Ciro presidente. Com a palavra, Ciro Gomes. Meus irmãos, minhas irmãs, gente querida das Minas Gerais, meus irmãos, minhas irmãs, gente querida do norte de Minas, do Vale do São Francisco, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do Mucuri, da ponta do Vale do Rio Doce, que eu conheço tão bem essa geografia, meus irmãos, minhas irmãs, gente querida da capital do norte de Minas, Montes Claros. Eu estou encerrando hoje, meu caro prefeito, estimadíssimo amigo, que nos comete essa absolutamente inesquecível gentileza, Humberto Souto. Eu estou encerrando hoje, com muita alegria no coração, 3 dias correndo o trecho na terra de Juscelino Kubitschek. Isso me enche de honra, de alegria, por onde caminhei, da Contagem, com tanta pujança industrial, passando por Valadares, com tantas dificuldades, chegando a Montes Claros, o pedaço por onde Minas abraça o Nordeste. É assim que eu sou recebido. Carinho, expressões de estímulo, apoio, companheiros que nem sequer do PDT são acorrendo, como é o caso para mim, especialmente honroso, da presença desse político completo, que a vida me deu o privilégio de ser amigo, o prefeito Humberto Souto, vem para afagar este velho lutador que já até estava pensando em dar por encerrada a minha militância na vida pública. Essa alegria é muito importante para animar a gente, seja porque isso retempera as forças físicas de quem já não tem mais a juventude dos 25 anos, quando fui deputado a primeira vez, meu caro amigo e irmão Carlos Pimenta, e teu colega deputado estadual, mal eu terei 25 anos. Essa alegria, esse estímulo, essa forma generosa com que a mineridade respeitosamente sempre me recebeu, energiza, fortalece, retempera a crença, a confiança. E eu quero, meu caro amigo, irmão, Mário Erinja, todo mundo, cada um bota o acento no Erinja, como quer, que você me proporcionou, e eu quero, encerrando essa caminhada em Minas Gerais, até este mês, que mês que vem eu volto, e daqui até a chegada à presidência da República, voltarei uma vez por mês à terra de Itamarcão, porque eu sei a importância estratégica da gente mineira para o equilíbrio da política brasileira tão desequilibrada. Eu estou muito feliz, muito alegre, mas eu não posso, meu presidente, meu amigo e irmão, que tem sido um verdadeiro ariete indo na frente, abrindo caminhos para que eu não pise espinhos tão grosseiros quanto a vida brasileira nos ameaça, Carlos Luque. Eu encerro isso e muito feliz e alegre. Vou sair daqui para Belo Horizonte, de Belo Horizonte pego um avião para São Paulo, meu caro amigo, irmão, companheiro, presidente Hélio Machado, e de lá vou fazer uma palestra em Pequim, na China, que está muito curiosa e insegura com relação a importantes relacionamentos que planeja estrategicamente fazer com o Brasil e que hoje não sabe o que fazer, preocupado com as notícias que tem tido da sua embaixada no Brasil. Eu, entretanto, alegre, feliz, agradecido como estou, me despedindo por hoje de Minas Gerais, aqui em Montes Claros, não posso deixar de lembrar, como tenho repetido, por onde caminho, qual é o sentido moral superior desse nosso encontro. E isso me faz logo agradecer a todas e a todos e a cada um de vocês que comprometem uma parte do domingo de descansar, de estar com a família, para reunir conosco para falar de política numa hora como essa no país. O moral sentido superior desse nosso encontro, para mim, está na lembrança que eu não deixarei afastar qualquer que seja a felicidade pessoal que eu experimente, de que nesse momento no nosso país, 14 milhões de seres humanos sadios do trabalho estão desempregados. Isso não pode ser um número gelado que não se lembre que cada um e cada uma desses 14 milhões está humilhado com o nome no SPC, está com o seu rio pedindo a sua casa de volta porque o aluguel está atrasado, ou quem sabe,
com o filho doente precisando de um remédio sem poder pagar. Se já não basta este número, que é o pior na história brasileira, nós temos hoje no Brasil quase 10 milhões de compatriotas nossos empurrados para o biscate, para a informalidade, correndo do rapa da repressão, sendo humilhados pelas ruas das cidades afora, desorganizando a economia numa informalidade que não bota o país nenhum para frente, ainda na antivéspera de encerrar o exército que vulgariza a violência e como um genocídio diante do qual a elite brasileira fecha os olhos e tapa os ouvidos com uma pedra no lugar do coração do peito, o genocídio dos jovens pela vulgarização da violência, os bairros das grandes, das médias, das pequenas cidades, envolvidos pelo narcotráfico, organizados pelo crime que parece ser mais organizado do que a vida republicana nesse momento do país, ante a absoluta impotência, quando não há mais cínica omissão do Estado de Direito Democrático e das autoridades brasileiras. Eu não quero descansar, mas a lembrança do sentido superior do nosso encontro e da nossa militância, tão lucidamente colocado por este jovem, experiente amigo, prefeito Humberto Souto, a quem quero de novo agradecer por si e pela expressão da hospitalidade da gente mineira, que dele é tão generosa. Eu já não quero lembrar-lhes da angústia que o povo brasileiro tem com medo de precisar do sistema de saúde e encontrar aquilo que pela notícia da televisão parece ser um monstruoso terrorismo para todos os que têm medo de... Nem a verdade nem é tão assim, mas a televisão brasileira gosta de mostrar só o que não presta, não demonstra aquilo que pode ser, por exceção, lugares onde as coisas podem estar pelo menos um pouco diferentes, como eu sei aqui em Montes Claros. Diante desse quadro, o povo olha para a política. Porque por mais que haja razão, e meu coração humilde entende isso na sintonia com o coração do povo brasileiro, por mais que da boca para fora a gente esculhamba a política, esculhamba de forma generalizada os políticos, a humanidade não aprendeu ainda como resolver as questões comunitárias, sociais, que são uma inerência do ser humano. Nós não conseguimos viver sós. A especialização do trabalho obriga que a gente vive em comunidade, porque se um tem a arte da medicina, o outro sabe fazer pão. Se um elerga as nossas casas, o outro puxa a roça para produzir o feijão. Quase que fiz um repente igual o poeta ali agora, sem o seu talento e o seu brilho. Nós precisamos de uma ferramenta de resolver os problemas comunitários. E a humanidade mais avançada não descobriu ainda outra forma, senão a política. E acreditem, meus companheiros e companheiras, do preço do feijão à qualidade da polícia, da condição de acessar a moradia ao trabalho, das condições de ter saúde, a como se educam os nossos filhos, tudo isso é a política que mais ou menos porcamente, mais ou menos brilhantemente, é quem resolve ou deixa de resolver. Isso então, precisamos ter clareza, e vocês são o meu exército. Eu estou aqui corrigindo as tropas, preparando o exército para a batalha, e eu sou apenas aquele a quem vocês deram voz para dar sequência à história extraordinária que lá atrás encontra Getúlio Vargas na fundação do nosso movimento, e mais recentemente o maior dos meus colegas, sem desmerecer nenhum dos grandes colegas que tive, olha que privilégio, aos 32 anos de idade, o mais jovem governador da história do Brasil, colega e amigo de Leonel de Moura Brizola. Deus é generoso contigo, Luco, mas é mais comigo, eu não disse, não resta a menor dúvida. Pois bem, repare, se isto é verdade, o nosso povo, diante desse descalabro, olha para a política. E hoje o olhar para a política quase sempre, lamentavelmente, é pela televisão. E o que é eu abrir a televisão, ligar a televisão, no fim do dia de trabalho extenuante, com medo de perder o emprego, a humilhação de ter passado o dia batendo de porta em porta atrás de um trabalho, ou correndo no rato, eu não esqueço disso. Olha a notícia que vem. Todo dia, dia sim e o outro também. É a roubalheira, é o privilégio, é o luxo, em absoluto cinismo, de costas voltadas. Aqueles, por maioria, vamos lembrar, porque há minorias neste momento, agarrados na luta do povo, dando exemplo de coerência. Por isso que a gente não pode misturar, que é o que os bandidos querem. Se os bandidos conseguirem provar que todos somos iguais, isto é um paraíso para eles. Porque se todos somos iguais, o mais esperto é que deve vencer. E nós não somos todos iguais.
E quem tem que separar o joio do trigo, lendo a Bíblia, é o cidadão que manda os deputados para lá. Mais de 70% dos eleitores brasileiros, 3 meses depois da eleição, não lembram o nome do deputado federal e quem votaram. E se põe depois a bodejar e reclamar, não falta razões. Mas como é que a gente resolve isso? Não vai haver um anjo vingador que vai descer do céu e instalar o chicote e botar as coisas em ordem por nós. Democracia, companheirada, vamos ajudar o nosso povo a entender. Não é um regime de concessão. Democracia é um regime de conquista. Só tem direitos a nação que conquista esses direitos e sabe lutar para preservá-los contra o privilégio. E nós precisamos ajudar, esse é o papel da nossa militância, o nosso povo a entender que as coisas podem ser diferentes. Elas não serão facilmente diferentes. Não há milagre do jeito que a coisa esculhambou no Brasil. Só para ter uma ideia a vocês, falar em educação, falar em saúde, falar na barragem de Congonhas, falar nas estradas, falar nos aeroportos, nos portos, na geração de emprego, de renda, que é a agenda do povo, na melhoria da saúde, tudo isso concretamente custa dinheiro. Dinheiro não dá em árvore, dinheiro não cai do céu. E o dinheiro público no Brasil hoje, malversado como está, pelo câncer em metástase da corrupção, que parece contaminar até o centro do poder, na presidência da República, onde está encastelado uma quadrilha chefiada por este que usurpou do povo, sem votos, a presidência da República. E eu não falo isso, senão com muita dor no coração. O que que passa na cabeça do nosso povo? Como dizer para o nosso povo que a atividade política pode, deve, tem que ser uma coisa decente, se nas últimas eleições gerais do país, agora, poucos tempo atrás, metade mais um pouquinho do povo vota numa pessoa que foi caçada e que está, por mais honrada que seja, como penso eu, mergulhada no meio de uma turma acusada de tudo enquanto que não presta, de ladroeira e de privilégio, de assaltos aos espaços públicos para a repartição de um butim que não lhes pertence. E a outra metade, menos um pouquinho, vota no outro candidato em que eu, por exemplo, com quem eu, por exemplo, tinha uma amizade, uma respeitabilidade, apesar de discordância política, e que a gente, assustado, toma notícia que também está chafurdando no ganguesteirismo, na corrupção, ele e a sua turma. Como que o povo pensa? Por isso é compreensível e nós temos que ter humildade para entender que o nosso povo está com o pé atrás. Nosso povo está muito desconfiado. A ronda da depressão social do Brasil, da desconfiança e da descrença do futuro, é hoje um espinho espetado no coração praticamente de todas as gerações. Só tem um jeito da gente quebrar isso. É por um encontro poderoso de exemplo e ideia. Um encontro poderoso de projeto e exemplo, porque conversa mole, nós estamos também acostumados. Não há um político que na véspera da eleição não fale o que o povo quer ouvir, não diga ou deixe o povo acreditar que no estalar de dedo, se ele for para lá com o nosso voto, o paraíso, pelo menos um pedaço dele, vai descer para a terra. Só tem um jeito, menos Humberto Souto, porque como ele tem muitas exceções, e eu não sou popular no meu estado, no meu pequeno pedaço de Brasil, onde com a generosidade do nosso povo todos os meus defeitos são perdoados, e ganho todas as eleições, sem faltar nenhuma. Ganhei as 2 eleições para presidente da República, em 98 e 2002, sem nenhuma chance de ganhar no Brasil, porque acredito que ali há um encontro entre uma modesta personalidade que já teve a oportunidade de servir ao Brasil 2 vezes como deputado estadual, uma vez como deputado federal mais votado do país, colega do Humberto Souto, outra vez como prefeito da 5ª maior cidade brasileira, Fortaleza, outra vez como governador do 8º estado brasileiro, o Ceará, ainda 2 vezes sob liderança de um grande mineiro que acabou com a inflação que matava o salário do povo, enfrentando a prepotência da especulação financeira, e a quem eu quero homenagear na sua terra, porque farei isso até enquanto eu tiver vida, Itamar Franco, de quem foi ministro. E ainda outra
também servir ao país sob a liderança de outro brasileiro que também tem uma passagem respeitável, pelo menos na minha opinião, na vida do país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E eu não falo esta minha biografia por qualquer tipo de vaidade ou jactância. Eu falo isso para apresentar o meu currículo, porque, Carlos Pimenta, tem uma coisa muito estranha acontecendo no Brasil. Qualquer um de nós, se puder escolher, procura um bom médico, um médico experimentado, para olhar uma doença do filho. Qualquer um de nós que precisa de um oculista, procura saber da fama do oculista para não deixar mexer na vista da gente qualquer pessoa que não tenha treinamento. Qualquer um que precise, a armaria que Deus nos proteja, de um advogado como eu, né? Procura um advogado que saiba ler, que tenha condição de defender corretamente as petições. E assim é a vida. Mas no Brasil, para presidente da República pode ser qualquer um. Há uma apologia do despreparo e da ignorância. É uma coisa absurda. Eu fico olhando assim, eu tenho que ter paciência porque eu estou no meio, mas eu tenho que respeitar, senão vai parecer, né, zanga com o adversário. Mas eu fico olhando assim, de vez em quando se apresenta, nunca administrou um botequim. São tarefas de médio e longo prazo mais complicadas, que eu não lhes vou cansar, mas peço que todos conheçam os documentos que nós estamos escrevendo, participem dos debates nos núcleos de base, vejam o que nós estamos falando pela internet, para que eu não passe aqui, para além da conta de abusar da paciência de vocês. Mas o Brasil precisa fazer 3 movimentos de fundo, e precisamos coesionar a nação, qualquer que seja o partido, para cada um dar continuidade a isso. O primeiro movimento de fundo é aprendermos de uma vez por todas que o que sustenta desenvolvimento é o capital que se faz em casa. Nenhuma nação do planeta prosperou, sustentou seu desenvolvimento dependendo do capital alheio que vem para cá e tira muito mais do que põe. Não é que a gente deva repudiar o capital estrangeiro, absolutamente não. Mas é que o capital estrangeiro é igual gerente de banco, com todo o respeito que eu tenho por esta nobre profissão. Gerente de banco quer ver experimento. Se você tiver um saldo médio muito alto, ele se lembra do dia do aniversário da sua mulher, manda a cesta de Natal no dia do Natal, e tá, mas experimenta estar com o cheque especial furado, sem pagar, e procura para conversar. Não pode receber, está em reunião. É assim o capital estrangeiro. Se a gente não precisar dele, ele vem com longo prazo, vem barato. Mas se a gente tiver com a conta furada, eles vêm aqui para matar a gente com juro, que está quebrando o Brasil pela concorrência. Esse é um exemplo muito claro. Ninguém está discutindo com o povo, mas é preciso discutir com o povo. Eu vou dizer por quê para vocês nesse campo. Sabe quantos estados brasileiros, meu amigo Humberto, estão quebrados hoje? 23. 23 dos 27 estados. O Distrito Federal está trazendo funcionalismo. Sabe quem está em condições absolutamente insustentáveis? A grande, querida, e aqui o Brasil tanto deve, Minas Gerais. Não são todos, porque o Ceará, pobre como é o estado mais arrumado do Brasil. Lá não se fala em atraso, lá não se deixa de dar reajuste a funcionário, lá nós temos produzido algumas proezas, provando que política feita com correção, com decência, com bom assessoramento, com ideias e exemplo, produz resultado e até admirável. Veja bem, 77 das 100 melhores escolas brasileiras pelo IDEB estão no Ceará. Não estão em São Paulo, estão no Ceará. Só para dar um exemplo prático, que não quer dizer que lá é nenhum paraíso. Por exemplo, estamos apanhando feio na violência. Quanto mais a gente melhora de vida, mais a violência, sem que a gente entenda por que, explode nos bairros mais pobres da cidade. Eu estou chocado com isso, dando tratos à bola, estudando, vendo o que a gente pode fazer, porque tudo que os manuais ensinam de aumentar a polícia, aumentar salário, botar equipamento, aumentar a viatura, tudo isso nós já fizemos. E todo dia piora a violência lá no Ceará, para não dizer que não falei de espíritos. Pois bem, a segunda grande tarefa de fundo é substituir esse debate bobo de interdição ideológica estúpida, de preconceitos que inibem a nossa inteligência, e chamar o mundo produtivo brasileiro para celebrarmos um consenso ao redor da Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Aqui, a lei deve ser a lei do menor esforço. Não é estatal ou particular. Nenhum país do mundo faz essa escolha estúpida
a não ser aqueles que se equivocaram historicamente e que convergem com a evolução da modernidade para este caminho que eu estou propondo. Reunir os interesses práticos, concretos de quem produz com aqueles interesses práticos e concretos de quem trabalha. Muito fácil de falar, dificílimo de fazer num país em que todo mundo está esfolado para trabalhar, para produzir excedentes, para botar no saco sem fundo de uma dívida que está explodindo e que vai chegar, vocês vão ver, no ano de 2018, talvez virando o tema central da campanha. Com a ameaça de calote, com a ameaça de hiperinflação, porque esta dívida, pensem vocês, que é um assunto de banco, essa dívida é a poupança da sociedade, é o FGTS do trabalhador, é a caderneta de poupança da viúva, é o capital de giro da pequena empresa, que está tudo hospedado em título do governo, e o governo daqui a pouco vai ficar numa condição, talvez, de ter dificuldade para pagar, pelo menos nos prazos que estão acertados. E, por fim, nenhuma nação prospera se não desenvolver uma tarefa de fundo, que é o investimento em gente. Vejam bem, vamos para as coisas concretas. Todo político fala em educação, mas no Brasil de hoje, só 16 de cada rapazes e moças de 18 a 25 anos tem uma matrícula na universidade. Sabe quantos são os jovens da Colômbia, que é um país muito mais pobre do que o Brasil? Quantos jovens, rapazes e moças da Colômbia têm entre 18 e 25 anos matrícula na universidade? 42. O país mais rico da América Latina dá vaga de universidade. E esse é o desafio do terceiro milênio. Nós não vamos competir com o mundo, não vamos suportar a competição do mundo nem dentro do nosso mercado, se nós não dermos um salto de produtividade, capacitando a juventude brasileira para o empreendedorismo e para a educação emancipadora. Mas cá, mais recentemente, eu já estou descansando, porque me apaixonei pela mesa e pelo auditório. Estou fazendo aqui um resumo que não devia ser feito hoje, né? A não ser um discurso de agradecimento, mas eu quero dar a pista de que a gente tem confiança de se propor para organizar a união do país, porque há os caminhos para o Brasil consertar, e há um lugar na história para aquele que conseguir reunir os talentos, as energias, o espírito cultural maravilhoso dessa nação única no planeta Terra, que é o Brasil. Pois bem, mais recentemente nós temos que, para virar o jogo, que lembrar algumas intervenções que explicam por que há tanto desemprego. Para que a gente não caia na esparrela de achar que emprego nasce de conversa mole, é preciso lembrar que hoje as empresas privadas brasileiras atingiram o fundo do poço do endividamento, de maneira que elas não têm potência para investir nenhum centavo. E é preciso que o país entre numa dinâmica de consolidar o passivo dessas empresas, trocando por um compromisso de reinvestimento, geração de emprego, a dívida interna deles, por uma dívida externa lastreada nas reservas cambiais do Brasil, na criação de um fundo soberano. Estou falando coisas aqui que parecem meio incompreensíveis para a nossa gente mais simples, mas vocês que são a nossa militância vão dominar isso daqui até lá, a data própria, para a gente ir explicando para o povo. Segundo, o Brasil tem que consertar as finanças do governo. E eu assumo aqui com o testemunho de Carlos Pimenta, um grande parlamentar, de Mário Eringer, um grande parlamentar, desse político completo, ministro, deputado, meu amigo prefeito Humberto Souto, um compromisso, chegando eu, qualquer que seja, um dia, se for aventura minha e dom de Deus, um prêmio de Deus, eu consolidarei a dívida de Minas Gerais e devolverei Minas Gerais a capacidade de voltar a influir, porque o Palácio da Liberdade, assim como o Palácio do Piratini no Rio Grande do Sul, virou usina de destruição de liderança. Isso não é por acaso. A plutocracia, o baronato da Avenida Paulista, quer Minas Gerais de joelhos, porque sabe que quando Minas Gerais se levanta, o Brasil avança em direção à questão nacional. E por fim, é preciso que a gente ponha em debate que nenhum país do mundo sustenta consumo baseado na produção alheia. Todo mundo aqui, provavelmente, tem um celular. Todos os celulares vêm do estrangeiro. O microfone que eu estou falando, a câmera que está nos filmando, vem do estrangeiro. As fibras que não deixam as roupas das mulheres e dos homens elegantes, como Carlos Pimenta amassar, vem do estrangeiro. 80% dos remédios que o nosso povo simples consome, vem do estrangeiro.
Todos os meios de diagnóstico médico, a tomografia, a ressonância magnética, a ultrassonografia, vem do estrangeiro. Toda a metalmecânica embarcada de um carro de microeletrônica, mesmo que seja montado em Betim, 80% vem do estrangeiro. E o que é que nós estamos produzindo para pagar essa conta? Minério de ferro, que as Minas Gerais dão em grande escala para o Brasil, soja, petróleo bruto barato. Essa conta não fecha. Por isso nós temos que entrar numa dinâmica nesse novo Projeto Nacional de Desenvolvimento de interromper a desindustrialização do Brasil. Se nós deixarmos continuar essa estupidez neoliberal, o Brasil vai ir a zero de produção industrial. Dou-lhes os números. Em 1980 eu já era taluquinho, já estava me metendo na política. O Brasil representava a sua riqueza, 33% da riqueza brasileira saía da indústria. Por que a indústria? Porque a indústria é que paga os melhores salários, a indústria é que paga mais impostos, a indústria que agrega valor para a gente poder pagar a conta do que a gente não sabe fazer. Pois bem, hoje, quando nós nos reunimos, 8% apenas da riqueza brasileira são extraídos da indústria. Isso tem que ser interrompido. E o Brasil, como raros países do mundo, tem os caminhos óbvios por onde começar e dar exemplo para todos os outros setores. Qual é o sentido, gente querida, e vou terminar, do Brasil exportar petróleo bruto barato e importar gasolina, óleo diesel, querosene, dólar que a gente não produz? Qual é o sentido do Brasil gastar esse ano, velho? A União Federal sozinha, 17 bilhões de dólares, que significa os 40 bilhões de reais, gerando emprego e renda nos Estados Unidos, na Europa, na China, no complexo industrial da saúde. Todas as próteses, todas as bengalas, todas as camas de hospital, todas as cadeiras de roda, tudo dos remédios importados do estrangeiro. O Instituto de Engenharia Reversa, agregado à Universidade de Montes Claros, pode preparar os perfis com a compra do governo, garantindo o mercado e o financiamento de saída, gerando emprego e renda para a juventude brasileira aqui no norte de Minas, para sair do arranjo da cachaça, para sair do arranjo da gema de soja, com quem eu já trabalhei. Fortaleci, quando pude, a institucionalidade de deixar Montes Claros na área de influência da SUDEM, rebater os preços, porque se considera aqui semiárido, eu tenho esse orgulho de ter anonimamente prestado esse serviço à comunidade de Montes Claros, e vou estudar na barragem de Congonhas, porque meu posto mais gostoso, pelo menos na minha experiência do Ceará, é produzir água. Não é? A água é a vida. Cansei vocês, mas aqui estão os caminhos de por onde a gente pode transformar intenção em gesto, por onde a gente pode mostrar para o povo que a justa posição